Olá, meus amigos. Então tá. Essa nossa brasileirinha de hoje, ela mandou, assim, eu diria que um pedido de ajuda e um desabafo. Foi assim que eu interpretei, tá? Você me diz se concorda. Ela fala o seguinte: boa tarde. Não irei me alongar muito. Eu e meus pais queremos tirar nossos nomes dessa igreja, mas sem passar pela parte de termos que nos dirigir a algum líder presencialmente. Fomos membros por muitos anos. Eu cresci na igreja, mas sempre tive a convicção de que era só me tornar maior de idade e sairia daquele antro de hipocrisia. Afinal, ia porque mamãe e papai acreditavam que aquilo era o correto. Esse miau é de um novo integrante da família, viu? E ele mia pra caramba. Nunca consegui acreditar e engolir o que era ensinado. E sempre que eu discordava ou questionava, desviavam, nunca respondiam e ainda criticavam a minha atitude. Eu, aos 17 anos, já tinha dentro de mim a convicção de que nunca iria querer ter filhos. Motivo esse que sempre me fez esquivar dos homens da igreja, pois para eles, mulher deve ser fábrica de filhos e ser submissas a eles, com essa manipulação de respeitar o sacerdócio. Presta atenção, ela é uma graça, eu adorei. Quando meu irmão mais velho foi fazer missão, a igreja obrigou meu pai a vender o terreno que tinha para pagar a missão. Meus pais ficaram nessa igreja por mais de 30 anos, servindo e sendo extorquidos. Até que no ano de 2000 a 2006, meus avós maternos foram morar na casa dos meus pais, pois estavam bem debilitados de saúde. Minha avó não andava mais e tinha Alzheimer's. Na época, eu morava com meus pais e cedi meu quarto para eles. Eu trabalhava, mas quando estava em casa, ajudava minha mãe a dar banho e a trocar minha avó. Então foram 6 anos que minha mãe ficou sem ir à igreja. Eu já tinha me afastado e nenhum membro, nem os líderes, apareceram para ajudar. Mesmo assim, certa vez, minha mãe foi falar com o bispo, contando a situação e pedindo ajuda financeira da igreja, pois era remédio para os meus avós, fraldas para minha avó. E simplesmente o bispo disse que a igreja não tem obrigação nenhuma. Que ela tinha que pedir ajuda, que ela tinha que pedir para os filhos. A partir desse dia, ela abandonou a igreja. Quando mais precisamos de ajuda, essa igreja deu as costas. Ah, só para você saber, é a igreja da cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo. Estou tentando resumir, mas meus pais foram rejeitados e minha mãe até humilhada pela estaca de Mogi Mirim. Tenho dó por tudo que fizeram com eles. E mesmo agora, meu pai com 90 anos foi esquecido pela escória dos Mormons. Já venho querendo tirar meu nome e esses dias minha mãe e meu pai me pediram para ir atrás de tirar os nomes deles dessa igreja maldita. Então venho pedir sua orientação e ajuda. Quero tirar os nossos nomes, mas não queremos pisar nessa igreja e nem nos encontrar com algum líder. Como prosseguir? Querida, muito obrigada pela forma tão crua com que você expressa teus sentimentos aqui. Sentimentos esses que você tem todo o direito de ter. Ela começa aqui dizendo que ela foi criada na igreja e que ela frequentava por causa dos pais, porque os pais diziam que aquilo era correto e estavam criando os filhos assim, então ela frequentava. Sempre que eu discordava ou questionava, desviavam, nunca respondiam e ainda criticavam a minha atitude. Aqui a gente tem mais um cérebro indomável, eu diria, sabe? Eu admiro pessoas como ela, pessoas como a minha filha, como o meu filho, porque assim como meus 2 filhos, essa nossa querida de hoje, ela não era facilmente manipulada. Acontece que quando ela criticava ou questionava,
Não, criticava não, desculpa. Quando ela discordava ou questionava, eles criticavam a atitude dela. E eu fico tão feliz por ela não ter baixado a cabeça e ela ter se afastado. Ela disse que aos 17 anos... Ah, não, desculpa. Ela se afastou, né? Muito antes dos pais. Tá, tudo bem. Eu queria ter sido assim na minha juventude. O meu cérebro, ele foi facilmente domado pela igreja, viu? Cada ser humano tem uma experiência, cada cérebro como é que eu posso dizer? Eu não sei a palavra, né? Cada cérebro, ele é constituído de uma certa forma, eu diria, em termos de submissão, de atitude em relação à autoridade. E quando você faz parte de uma seita, não existe espaço para questionamento e nem discordância. Portanto, eu não tenho nenhum problema em afirmar para você com o respaldo científico de Steven Hassan, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma seita de controle mental. Não precisa concordar comigo, não precisa acreditar, pesquisa. Aqui na descrição de todos os vídeos tem várias fontes em que você pode pesquisar e chegar às suas próprias conclusões. Você pode concordar comigo ou pode falar, a Vânia está totalmente equivocada, ela não sabe do que está dizendo. E para mim tá tudo bem, porque eu não tô aqui para te convencer de nada, mas eu tenho a minha própria convicção. E várias experiências que a gente tem escutado aqui de brasileirinhos e brasileirinhas queridos atestam isso de forma clara. Essa aqui é mais uma delas. Tá. Aos 17 anos de idade, ela já sabia que ela não queria ter filhos. Ai, que absurdo, né? Irmã, você tem que se casar no templo, você tem que ter filhos bem fofinhos, assim, né? Para você ter uma família eterna, você tem que dar corpos aos filhos espirituais do Pai Celestial. Ai, como assim você não quer ter filho, né? Isso é um absurdo. Você precisa orar, jejuar, pra você se arrepender, viu? Vou conversar aqui com o bispo, vamos fazer algumas metas. O que tá acontecendo? É claro que você tem que casar com alguém da igreja, no templo. E é claro que você tem que ter filhos, para as próximas gerações que vierem continuarem na igreja, como é que fala? Escravos daquela instituição, entregando tempo, bens, talentos e energia. Mas é claro que você tem que ter filhos. Ah, mas eles não vão falar isso para você. Eles não vão falar para você que quando você tem 3 filhos homens, eles vão ser missionários. Eles vão ser vendedores da marca. Quantas pessoas esses 3 meninos, quando crescerem, vão trazer para a igreja, vão recrutar? Bora perpetuar a marca. Bora perpetuar o consumo da marca. Ela é tão esperta, Ela disse que ela não queria nem saber dos homens da igreja, porque na cabeça deles, a mulher tem que ser, como é que ela fala aqui? A mulher tem que ser fábrica de filhos e ser submissas a eles. Com essa manipulação de respeitar o sacerdócio. Mas é claro, é sempre os interesses da igreja, viu? Parabéns, querida, você é uma mulher de personalidade forte, viu? Tem meu respeito e minha admiração por isso. Quando ela fala aqui que quando o irmão mais velho dela foi fazer missão, a igreja obrigou o pai dela a vender o terreno que ele tinha para poder pagar a missão. Agora, você como membro da igreja e apologista, você vai saltar e vai falar, isso é mentira, isso é um absurdo, a igreja não obriga ninguém a nada. Quando você fala essas palavras, você tá ilustrando para mim o que eu acabei de dizer, que você faz parte de uma seita. Sabe por quê? A igreja não te obriga, a igreja te faz sentir na obrigação. O nome disso? Persuasão coercitiva. Dá uma pesquisadinha, dá uma olhadinha em como funciona. A igreja não vai chegar para você, um líder não vai chegar para você e falar, você, irmão, você não tem escolha, você tem que vender o terreno para pagar a missão do teu filho. Não. Sabe como é que o papinho vai mais ou menos? Vai mais ou menos assim.
Pois é, irmãos, né? O teu filho vai para a missão, você sabe que ele vai ser muito abençoado e que as bênçãos da missão vão se estender à sua família, né? Pois é. Se o irmão fizer um sacrifício e pagar a missão do seu filho, vocês serão muito mais abençoados. O pai dela se sentiu na obrigação. Como assim? Eu vou manter meu terreno lá? Olha só como é que a gente pensa. Eu tô aqui falando o que eu imagino, porque é o que eu teria sentido e pensado no lugar desse pai, que tinha um terreno, não tinha condições financeiras de pagar a missão do filho, mas tinha um terreno lá, que é um bem, uma posse. Aí eu, como membro da igreja, membro fiel, né? Eu vou pensar assim, poxa, mas o que é mais importante? Eu manter aquele terreno lá, que é um bem material, que a traça e a ferrugem vão consumir? Ou pagar a missão do meu filho, ele vai estar servindo a Deus, ele vai estar levando a verdade ao mundo. O que é mais importante? Eu vou vender o terreno. Eu vou pagar a missão do meu filho, porque eu vou estar demonstrando fé e amor a Deus. Aí ele vende o terreno, ele paga a missão do filho dele. O filho dele também parou a vida dele por 2 anos para vender a marca da igreja e mentir para as pessoas sobre um livro, sobre uma primeira visão, sobre uma restauração de um tal sacerdócio. Esse pai sacrificou. Agora ele tem na casa dele, depois de alguns anos, ele tem, depois meus pais ficaram nessa igreja por mais de 30 anos, servindo e sendo extorquidos. Eu concordo que eles foram extorquidos. Todo membro da igreja é extorquido. Aí agora eles têm esse querido pai dela, que vendeu o terreno para pagar a missão do filho. Agora ele tem os sogros dele morando na casa dele. Velhinhos, com problemas de saúde. A avó, no caso a avó dela, a sogra dele, que fez esse sacrifício, né, pelo reino de Deus. A sogra dele não podia mais andar e tinha Alzheimer's. Os dois precisando de remédio e a avó precisando até de fraldas. Ninguém da igreja foi ajudar. As pessoas, como membros da igreja, não deveriam ter obrigação de ajudar, mas a igreja, enquanto instituição financeira e religiosa, teoricamente, deveria ter ajudado, mas ninguém ajudou. E quando... Bom, a mãe dela ficou 6 anos sem ir para a igreja porque estava com problemas familiares sérios e não tinha ajuda de ninguém. Então ela não tinha tempo para ir lá trabalhar de graça para a igreja. Ela ficou em casa, dando prioridade à família dela. Bom para ela. Mas ninguém foi ajudar. Ninguém foi perguntar se precisava de alguma coisa genuinamente. Nenhum líder. Ninguém. Agora isso aqui me ofendeu quando ela fala... Certa vez minha mãe foi falar com o bispo contando a situação e pedindo ajuda financeira da igreja, pois era remédio para os meus avós e fraldas para minha avó. O bispo disse que, isso aqui me ofendeu, o bispo disse que a igreja não tem obrigação nenhuma. Por que me ofendeu? Porque o pai dessa nossa querida de hoje, ele vendeu o terreno para pagar para o filho dele trabalhar 60 horas por semana pela igreja. Mas quando ele precisou de ajuda, o bispo disse: a igreja não tem obrigação nenhuma. E quando você passa por uma situação como essa, porque ela fala aqui, né, que a partir desse dia a mãe dela abandonou a igreja, porque quando eles precisaram de ajuda, a igreja deu as costas. Só para você lembrar, isso aconteceu na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo. Eles foram muito humilhados na estaca de Mojimirim. Que vergonha, estaca de Mojimirim. Que vergonha, Jaguariúna. Que vergonha você ser conhecido pela tua
submissão a uma organização tão suja quanto a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, porque você, como líder, você tem acesso às finanças. Você poderia sim comprar briga com estaca, com liderança diária, comprar briga e ajudar essa família que precisava e merecia. Talvez você fosse desobrigado por isso, mas se existe um Deus cristão, como você clama adorar, ele ia te aplaudir. Pelo teu desejo sincero de servir a Deus, servir ao próximo e bater de frente com líderes charlatões da fé. Então, se você, depois de tudo isso, você se afasta, como a mãe dela fez, abandonou a igreja, e agora eles querem tirar o nome deles da igreja, porque agora, finalmente, depois de mais de 30 anos, como ela fala aqui, eles conseguiram enxergar a igreja pelo que ela realmente é. Ah, mas agora você não pode, você tem que se arrepender. Ai, mas você tem que ter fé. Você saiu da igreja porque o bispo falou que a igreja não tem obrigação nenhuma. Você não vai para a igreja pelo bispo, você vai para a igreja por Jesus Cristo. Você precisa se arrepender porque aquele bispo, ele foi chamado por Deus. Ai, mas ele não é perfeito. E você tem que perdoar e você tem que frequentar a igreja por Deus. E não por causa do bispo. Você tá colocando em risco a tua exaltação. Você quer ter uma família eterna? Persevera. Deus sabe o que faz. É. Com esse pequeno depoimento aqui, você pode ver exatamente como funciona uma seita de controle mental. Com todas essas coisas que eu te falei agora, né, de dissonância cognitiva, causadas, né, pela tua dissonância cognitiva, porque você tem que fazer com que uma situação tão escancarada quanto essa faça sentido dentro da tua fé. Então você tem que justificar isso de alguma forma. Querida, presta atenção comigo aqui. Quero tirar os nossos nomes, mas não queremos pisar nessa igreja nem nos encontrar com algum líder. Como prosseguir? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar na descrição deste vídeo, você vai procurar lá embaixo, tem várias coisas na descrição do vídeo, porque eu sempre coloco ali cada uma das fontes de pesquisa e lugares em que você pode aprender e descobrir por você mesmo como a igreja funciona. É o meu respaldo, como é que fala? É o meu embasamento teórico e científico, não são estudos que eu fiz, são estudos que eu encontrei e aprendi deles e eu divido contigo. Nessa descrição, vai procurando lá, você vai encontrar a informação do advogado chamado Tom Alex, né? Ele tem um canal no YouTube, aqui no YouTube, se eu não me engano, se chama Minha História no Mormonismo, algo assim. O Tom Alex, ele é um advogado brasileiro, queridíssimo, que também tá colocando a cara dele a tapa com nome e sobrenome e falando o que ele pensa sobre essa igreja sem medir palavras. Ele é um querido, ele é uma pessoa íntegra, corajosa, que tem a minha admiração e meu maior carinho. E adivinha o que ele tá fazendo? Ele está te representando, ele está oferecendo o serviço dele como advogado para te representar diante da igreja e ele cuida de todo o processo. Você só vai preencher alguns dados que ele vai te mandar por e-mail, eu acho, você vai preencher e ele vai encaminhar para a igreja. Ninguém precisa pisar na igreja para resignar, ou seja, para exigir que o teu nome seja retirado dos registros do diretório como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando você faz isso, eles não podem legalmente mandar mestre familiar, professora visitante, bispo, missionário, ninguém para te perturbar, porque aí vai ser considerado assédio moral e você pode processar a igreja por conta disso. Eles não vão se incomodar, então eles não mandam ninguém. Eu sei que não mandam porque eu tô aqui, eu resignei em acho que foi 2017. Faz uns 6 anos que eu resignei e ninguém nunca mais veio me procurar. Nem os mestres familiares, quando vêm visitar meu marido, pedem para falar comigo. Eles não tocam no meu nome, tá?
O Tom tá fazendo esse trabalho de graça, voluntariamente, tá? Então é isso que você vai fazer. De novo, vai na descrição do vídeo, encontra ali a informação do Tom Alex, que é um advogado, ali tem o e-mail dele, você vai mandar um e-mail para ele e vai dizer que você precisa de ajuda para resignar, tá? Ele vai te responder. Talvez demore um pouquinho, porque ele é ocupado, ele trabalha também, lógico, né? E esse é um trabalho voluntário, mas ele vai te responder e vai fazer para você esse processo, tá? Eu acho que na descrição do vídeo eu coloquei contato do advogado para resignação, alguma coisa assim. Dá uma olhadinha aí que você vai encontrar. Tá bom, minha querida? Boa sorte. Parabéns pela mulher poderosa, forte que você é. Não quer ter filho? Não vou ter filho. Então não vou nem namorar com esses mormons porque eu sei que vão me incomodar. Ih, deixa pra lá. Ih, eu já sei que isso aqui, eu não concordo com isso aqui eu não tô entendendo, me responde. Ai, que delícia. O mundo precisa de mais pessoas como você, que dizem menos amém, améns e perguntam mais por quê? Quem é que ganha com isso? Você tem a minha admiração, meu carinho, viu? É isso aí, meus queridos. Bora seguir a vida em frente, com os olhos bem abertos. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.